Dá-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. O hino de número 115. Vamos louvar a Jesus. Irmão João, louvar Jesus com esse hino. Isso. Irmão João tem uma voz boa para cantar, afinado, muito bom. 115, louvando a Jesus. A paz do Senhor Jesus para toda a amada igreja. Vamos louvar o hino 115 para a honra e a glória do santo nome de Jesus. Quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupando quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na senhora e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupando quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na via do Senhor. Trabalhar e orar, na senhora e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupando quer estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na senhora e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupando quero estar, sim, na vinha do Senhor. Obrigado pela oportunidade. Glória a Jesus, obrigado. Glória a Deus. Ainda louvemos a Jesus com o hino de número 186. 186, de valor em valor. 186. Nós vimos ali chegando o pastor Zé Carlos, lá de Ituiutaba. Vamos convidar o nosso irmão para cantar esse hino 186. Canta bem, irmão Zé Carlos, também. Voz boa. Prega bem também.
186. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos cantar 186. Uma fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combatir o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus oficial desse trabalho. Vamos convidar para fazer esta leitura o pastor Gersino. O Gersino chega aqui. Nosso tema está lá em Mateus 12:35. Se quiser ler todo o texto que contém o versículo tema, tem liberdade. Logo após, uma oração pelo nosso companheiro pastor Silas. Pode ir chegando para cá, pastor Silas. A paz do Senhor para todos. Amém. Irmão, estou muito feliz com Jesus por ter nos concedido esta oportunidade de nós poder estar esta noite aqui. Teve 2 noites nós não pudemos estar aqui. Minha mãe
fez uma cirurgia e é uma cirurgia meio simples, mas ontem fiquei com ela para internar, era para ser 6 horas da tarde, conseguimos, era 9 horas da noite, não pude estar aqui. E ontem de novo, na troca da visita, é às 10 da noite. E aí eu vou levar uma, leva a outra, traz a outra, e aí não pude estar aqui juntamente conosco, com vocês. Mas hoje nós estamos aqui para nós adorar ao Senhor e aprender da sua palavra. Nós vamos estar lendo então aí o nosso tema, né, que está em Mateus capítulo 12, versículo 35, mas o pastor pede para nós ler toda a palavra aqui. Vamos estar lendo do versículo 33 até o 37, nosso pastor pede para nós estar lendo. Ou dizeis que a árvore é boa, e os seus frutos bom, ou dizeis que a árvore é má, e os seus frutos maus, porque pelos frutos se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis vos dizeis boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boa coisa do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta nos dias do juízo. Porque por tua palavra serás justificado, e por tua palavra será condenado. Amém. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. E eu peço oração aí pela minha mãe, que os irmãos orem pela minha mãe, que ainda ela está internada. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, por mais um dia de bênção que o Senhor concede a cada um de nós, os teus filhos, de estarmos aqui na tua casa nesta noite, para juntos, meu Senhor, nós aprendermos de ti, aprendermos da tua palavra, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por essa chuva de bênção que o Senhor tem derramado sobre a nossa cidade nesta noite, ó Deus, durante esse dia, e que também aqui nesta noite, Senhor, a tua chuva de bênção possa ser derramada sobre os nossos corações e que nós possamos desfrutar da tua presença nesta noite. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada servo teu, que saiu das suas casas nesta noite para estarmos aqui, Senhor, que o Senhor possa recompensar cada um, mandando-nos a tua palavra aos nossos corações, usando o teu servo nesta noite, meu Senhor, como um canal de bênção para nos trazer a tua palavra. Te pedimos também, ó Deus, em favor da tua serva, irmã Durvalina, que o Senhor visite ela naquele leito de enfermidade, restaurando a sua saúde, meu Deus. Tudo isso nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, no doce nome de Jesus, o nosso bendito e amado Salvador, que vive e reina para tudo sempre. Amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus, meus irmãos, que nós temos estado reunidos aqui desde terça-feira. Começamos com a participação do nosso pastor presidente da convenção do Ministério do Belém, pastor Zé Wellington, e depois quarta e quinta com o nosso companheiro pastor Robert, que esteve também nos ensinando a palavra do Senhor. Hoje tivemos esse contratempo de chuva, ventania em alguns lugares da cidade. Tem alguns irmãos aí que estão com medo de sair de casa, né? Mas estamos aqui, graças a Deus. Pastor Irineu veio mais longe, veio lá de Piracicaba, já está conosco. Vamos apresentar o pastor Irineu, seu companheiro, pastor Enoque. Pastor Enoque, vamos receber nossos irmãos com bem-vindo em nome de Jesus. Digamos amém. Sejam bem-vindos, muito obrigado, pastor Irineu.
tivemos boas reuniões até agora, bons ensinamentos, e certamente hoje não será diferente, porque estamos aqui orando, pedindo a Deus a sua bênção sobre nós, que use o seu servo na palavra. Enquanto os irmãos vinham, nós já estávamos cantando, adiantando toda a liturgia do culto, para não perdermos tempo, já entrarmos na aula que devemos ter a partir deste momento. Peço aos irmãos que somos todos obreiros e somos já ensinados em quase todas as coisas. Temos muito que aprender ainda, mas uma coisa precisamos saber, que o aluno só sai da sala de aula quando termina, né? Nós só vamos terminar o culto hoje, irmãos, quando nós cantarmos o hino e contribuirmos, tá certo? Amanhã é sábado, também continuamos nosso trabalho, amanhã, no sábado, com o pastor José Wellington Bezerra da Costa Neto. Perdão, pastor Adilson Rossi, é isso mesmo. Pastor Costa Neto é no domingo de manhã, isso mesmo, obrigado. E no domingo de manhã teremos consagração de obreiros, e o movimento bastante grande, temos pessoas, caravanas chegando. A consagração de obreiro vem gente de longe, né, irmão? Enche. Né? Mas tá bom, graças a Deus, né? Então vamos nesse momento, meus irmãos, colocarmos-nos em pé para recebermos o pregador da noite, ensinador, professor, nosso companheiro, amigo, vizinho, está sempre cooperando conosco aqui, e no que nós podemos também, estamos cooperando com ele lá, pastor Irineu. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus queridos, podeis assentar. Eu quero agradecer a Deus e ao pastor Levi pela confiança. Eu sei que foram boas aulas até o momento. Ainda bem que foram boas. Os irmãos também aprendem a receber as menos boas, né? Então eu sou da menor. E eu também quero dizer para os irmãos, eu vim aqui hoje porque eu estou sob ordem do pastor Levi. E eu sei que eu não posso decepcioná-lo. E não podemos decepcionar a ninguém também. Mas muito mais o pastor Levi, que é o nosso vizinho, e além de vizinho, somos amigos, e além de amigos, irmãos em Cristo. E o pastor Joel, esta joia de gente, de obreiro, coluna do Ministério do Belém, referência absoluta, ministerialmente falando. E hoje passamos um dia muito laborioso, estamos preparando para um encontro de irmãs amanhã, e há 3 dias estamos trabalhando das 7 às 10 da noite, e hoje vamos, eu acho que até às 2 horas, porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: tudo é fácil na vida, mas ser pastor é mais difícil. Gerenciar uma Caterpillar, gerenciar uma empresa, essa empresa grande que tem aqui em Limeira, aí com mais de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 funcionários, é a coisa mais fácil para quem é administrador. Mas administrar a igreja, irmãos, é a coisa mais difícil que existe. Primeiro, porque lá as empresas, a igreja ela tem caráter empresarial e tem o caráter ministerial. Ela é dupla.
É uma dualidade de funções. Mas as empresas só têm caráter empresarial. E a lei deles é seca, é CLT. Falhou uma vez, advertência. Segunda vez, advertência. Terceira vez, rua. E lá eles xingam, falam palavrões, não tem coração, maltrata, manda embora, não quer saber se é pai de família, se tem uma esposa doente, enferma. Na igreja é diferente. A gente trabalha com a lei e trabalha com o coração. Trabalha com o coração. Segundo, no meio do povo de Deus, vem muita gente, irmão, que não tem compaixão de ninguém, nem deles mesmos, quanto mais do pastor. No meio do povo de Deus, tem alguns, até obreiros, que eles não têm misericórdia. Querem ser alcançados por misericórdia, mas depois começam a crescer, a engordar, a ficar fortezinho, a ficar dentro da casa. Daí uns dias ou está dando coices ou está mordendo. Tem alguns que são maus, irmãos. Paulo sofreu isso, Jesus sofreu, os outros apóstolos sofreram, Moisés sofreu, outros sofreram e nós sofremos. Por isso que é difícil dirigir a igreja, pastorear a igreja, não é fácil não. A coroa é muito grande, aquela história da velhinha, que lá no céu tem velhinha que vai ter coroa mais do que a gente, quer orar, você conversa piada, você conversa fiado. Um dia o pastor Cezino disse num grande púlpito para mim, diante de muita gente, virou e apontou o dedo: o senhor tem coragem de ser pastor lá no Amazonas? Não está meu missionário comendo carne de macaco? Falei, primeiro, ele come macaco, carne de macaco porque ele é bobo. No meio de tanto porco do mato, no meio de tanta anta, no meio de tanto peixe, no meio de tanta caça, eu passar um dia inteiro correndo atrás do macaco para comer, é ser bobo, falei para ele. Primeira coisa, esse missionário seu é bobo. Lá carne de macaco é exótica, é carne, é prato especial, por isso que alguém come. Mas lá não precisa ninguém comer carne de macaco. Para esse segundo lugar, se é o missionário tem condição de pastorear a igreja que eu pastoreio, aí ele assustou. Não tem. Falei, então, meu irmão, eu não posso ir lá para o Amazonas. Se bem que eu vou, já trabalhei em lugar difícil. E quando a gente chega a ser pastor, irmãos, nós já trabalhamos em lugares que ninguém quer ir hoje. Porque Deus escolariza primeiro o obreiro para depois ele ser obreiro, ser pastor. Outra coisa é que o obreiro, os cursos preparatórios, faculdade de teologia, faculdades seculares, tudo isso não faz um pastor, mas um pastor faz faculdade. Teologia não faz um pastor, mas um pastor faz teologia. É diferente. Então nós trabalhamos com o coração. E eu estou com uma construção, nós estamos com a construção, não é grande igual a de vocês aqui. Mas, irmão, pobre querer fazer as coisas, querendo imitar os outros, só sofre. É a minha situação, estou sofrendo. Primeiro, um mestre de obra bom, da minha exigência, da exigência do pastor Levi, é difícil, né? Passar no crivo. É difícil, ele não acha mestre de obra. E eu estou sendo um mestre de obra. Estou sendo. Estamos lá. E meus queridos, por isso eu estou empenhado ali, trabalhando dia e noite. Eu faltei com um compromisso em São Paulo com um amigo, que eu vou ter que pagá-lo na terça-feira vindoura, porque eu não posso faltar também, não podemos faltar uns com os outros. Mas, meus queridos, o assunto aqui é maravilhoso, é bonito, é lindo. Só que quando me veio o assunto, que o irmão secretário aqui da igreja passou para mim, tirando coisas boas do bom tesouro, irmãos, me deu uma preocupação. Parece que nesse texto não achei nada, e me deu uma preocupação. Aí eu fui ter que ler a Bíblia e pedir misericórdia ao Senhor. Procurei uns livros, nos livros também não tinha nada. Mas aonde o pastor Levi arrumou este assunto? É Deus quem dá, né, irmãos? É Deus quem dá.
Mas, irmãos, no fim Deus foi mostrando, não, tem assunto sim, tem assunto sim, tem. Então, irmãos, singelamente, de maneira bem simples, nós, meditando, esboçamos um pequeno conteúdo deste assunto, porque eu vi que esse assunto não tem limite. Ele não tem limite de tempo. Você pode ensinar hoje, amanhã, depois da manhã, todos os dias até a volta de Jesus nesse assunto, porque ele envolve todas as coisas boas, tanto da Bíblia como do mundo secular. Então, o versículo é muito maravilhoso, nós acabamos de ler, e Mateus 12:35. Então, esse tesouro, que é esse tesouro? Eu vou pelo menos ler os 2 primeiros tópicos. Tesouro é um bem, ou um conjunto de bens, que somados resulta em valores expressivos, pelo acúmulo de dinheiro, pelo acúmulo de ouro, pelo acúmulo de prata, ou de pedras preciosas, ou de título de valores. Você vai colocando tudo dentro do tesouro lá. O tesouro é um recipiente, tesouro é um lugar, tesouro é um depósito. Tesouro é algo que internamente você pode depositar valores, ou objetos de não valores. Então, às vezes, aqui, tecnicamente não bate, mas às vezes, a terra e o gado faz parte do conjunto de valores que formam um tesouro. Mas geralmente tesouro é algo que vai em cofre, pode ser joia, pode ser dinheiro, pode ser pratas, pode ser coisa assim. Mas às vezes a fazenda, aquilo que é exterior, os bens externos, faz parte do conjunto de um tesouro também. Existem valores que são materiais e outros são imateriais. Os valores materiais são físicos, os imateriais, eles são abstratos. Os valores imateriais são palpáveis, os imateriais não se apalpam. Não tem como guardar em recipiente, mas se guarda no recipiente do coração. São outros valores, eu não sei se eu coloquei aqui, mas existem valores, são materiais e outros materiais, que podemos somá-lo como tesouro, no caso da honra, da fama, do bom nome, da cultura, da educação e outros ainda. São valores imateriais de alta preciosidade. Então, irmãos, o famoso, ele não quer deixar de ser famoso nunca. Ele carrega com ele a fama, a honra. Veja aqui o pastor Joel Amanso, ele hoje, ele tem essa riqueza de se jubilar com honra, neste ingente ministério chamado Belém. É um homem, ele chegou ali no Belém, ele é aquela estrela. Eu tenho que sair da minha cadeira, se estiver na frente, vou para trás, até o pastor Levi, que é mais do que eu, para dar o lugar para o pastor Joel Amanso. E não precisa o pastor José Wellington olhar para nós não, que a gente já sabe, a gente já cede. Por quê, irmãos? Que valor é este? É um valor imaterial, grande, chamado honra. E este valor, irmão, todos os valores dependem de trabalho para cultivá-los, para tê-los. Mas este valor chamado honra, depende de muitos anos de trabalho, depende de muita aprovação dos homens e, no caso ministerial, de Deus, da igreja de Deus e da igreja. Aí você chega no final dos seus dias com muita honra, com muita honra. Então, o valor imaterial, a sabedoria que você apreende através de faculdades, de cursos, é um valor imaterial. Você adquiriu cultura. Pois bem, isto são conjuntos de bens, materiais ou imateriais. O segundo tópico, as coisas más do mau tesouro
dos fariseus. As coisas más do mau tesouro dos fariseus. Nós vamos chegar aqui na conclusão, o que é o tesouro então? A que tesouro Jesus se referia aqui? Que tesouro Jesus está falando? É um cofre onde você guarda a joia? É o cofre do banco onde guarda o tesouro de dinheiro? É um outro recipiente onde você guarda muita coisa de valores? Aqui nós vamos chegar depois, no quarto tópico, o que é o tesouro? Aqui Jesus se referenciava aqui. As coisas más do mau tesouro dos fariseus. No contexto de Mateus 12:35, a discrepância é que os fariseus proferiram palavra de juízo temerário contra Jesus. Jesus operava sinais através do Espírito Santo. E os fariseus diziam, não, é através de demônios. A quem os fariseus estavam aviltando? Os demônios ou o Espírito Santo? Porque quem operava os sinais ali era o Espírito Santo. Os fariseus não é demônio. Então eles estavam atribuindo o nome do Espírito Santo como se fosse um demônio. Não, o Espírito Santo é demônio. Esse Espírito que está em Jesus é demônio. E não era demônio, era o Espírito Santo. Precisamos ter muito cuidado em julgamentos. Os fariseus faziam juízo acerca da religiosidade de Jesus, da pregação e dos dons, dos ensinos. E meus irmãos, nós precisamos ter cuidado para não fazermos juízo temerário contra ninguém, porque quem nos julga é Deus, é o Senhor. E os fariseus, saduceus, escribas, os sacerdotes, eles julgaram Jesus, e julgaram mal, dizendo que ele tinha demônios. Ele não tinha demônio, ele tinha o Espírito Santo. Então, no contexto em Mateus 12:35, a discrepância é que os fariseus proferiram palavras de juízo temerário contra Jesus, afirmando que os demônios estavam sendo expulsos pelo poder de Beelzebu, pelo poder do chefe dos demônios. Cometeram uma grande injúria. Isso é injúria, isso é terrível. Mateus 12:24, nós não vamos ler o versículo, irmãos, mas lá está esta injúria que eles cometeram em Mateus 12:24. Jesus expulsava os demônios pelo poder do Espírito Santo. Mateus 12:28, você pode conferir isso lá em casa. Significa dizer que eles, na ignorância, compararam o Espírito Santo com o que não deveriam comparar. Compararam errado, de forma errada. Não podemos fazer comparação de juízo contra ninguém da igreja. E hoje, irmãos do céu, pelo amor de Deus, vou falar uma coisa para vocês. Não faça juízo contra pastor, não faça juízo contra obreiro, não faça juízo contra o ungido de Deus. Não façam. Aqui eles fizeram juízo contra o ungido de Deus, um obreiro, o maior obreiro da igreja, a cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. E não pode. Eu posso, Irineu pode até estar errado, e muito errado, mas ninguém pode cobrar nada de mim, ninguém pode pôr a mão em mim. Eu sou um soldado que só o superior põe a mão em mim. Deus não aceita outro me pôr a mão, me julgar. Deus não aceita. Não faça isso, irmãos. Hoje, descuidadamente, alguém fala mal de outro alguém, julga um outro irmão, julga aquela irmã, julga aquele obreiro, julga aquela cooperadora. Por favor, fique quieto, porque um homem de um espírito manso e quieto agrada a Deus.
Por favor, não faça isso. Você está promovendo julgamentos antes do tempo, você vai morrer. Não pode fazer isto. Então eles fizeram juízo contra um obreiro de Deus, contra o ungido de Deus, contra o Espírito Santo. Significa dizer que eles, na ignorância, compararam o Espírito Santo com o que não deveriam. O Senhor Jesus afirmou para eles que isso era blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12, 31 a 32. Do mau tesouro dos corações deles saíram essas coisas, isto é, as palavras de blasfêmia. Saíram justamente de onde? Do coração deles. Está escrito aqui na Bíblia que saíram do coração. Origem dos tesouros, vejam, a origem do tesouro das coisas boas é do Espírito Santo. Se os irmãos analisarem Tiago 1 e 17, João 16, 3, 14, 15 e 27, a origem das coisas boas é do Espírito Santo. Até as coisas boas que estão em você vêm do Espírito Santo. O bom sentimento vem do Espírito Santo. Irmãos, não havia nada de bom em nós. Não havia nada de bom em nós. Nós fomos salvos pela palavra, alcançados pelo Espírito Santo e regenerados pela palavra de Deus. Agora o nosso coração, igual a Bíblia diz, ferve de palavras boas. O crente tem que ter uma dosagem de palavras boas todos os dias. Eu estava falando para os irmãos, em casa principalmente, a nossa casa é uma igreja. Oh, meu pai, meu papai, todos os dias ele fazia culto doméstico conosco. Todos os dias, culto doméstico, culto doméstico, culto doméstico. E meus queridos, hoje no lugar do culto doméstico, o pai e a mãe sentam na mesa com os filhos ou no sofá e começam a falar desse, falar daquele, até falar mal da igreja, falar mal de obreiro. Pelo amor de Deus, isso eu falo na igreja onde eu moro, onde eu coopero, falo aqui e falarei mais adiante. Se eu voltar aqui um dia, eu torno a falar, não canso de falar as mesmas palavras. Irmão, irmã, não fale mal de ninguém perto do seu filho. Não fala mal de ninguém nunca, mas muito menos perto do seu filho, perto da sua filha, junto com sua esposa, conversando ou com eles mesmos. Não fale. E se eles falarem mal de um obreiro, distorça. Fala, não, meu filho, não, esse obreiro é bom, esse obreiro tem qualidade, esse obreiro é valoroso. Distorça tudo para ele. Quantos pais e quantas mães levam seus filhos para o inferno, mandam seus filhos para o inferno? Quando eles crescem, eles têm uma mente contrária, uma concepção contrária, eles não vão querer ser crente. Não, eles vão para o mundo, eles têm ódio da igreja, têm raiva da igreja, têm raiva dos pastores, têm raiva do obreiro, porque a mamãe e o papai criticavam os obreiros lá em casa, na sua casa. Eu conheço da Piracicaba, pelo menos uma meia dúzia. Eu conheço um que eu entreguei em uma igreja para um obreiro, o obreiro era simples, e uma família da igreja, eu fui lá visitá-lo e peguei eles no frago, falando mal do dirigente deles, mas com uma família grande, 3 famílias juntas assim, reunidas, e eles falavam com aquele prazer, com aquela boca cheia, gostosa, a gesticulação do irmão, era um irmão simples, o modo do irmão. Falei, não, pelo amor de Deus, não façam isto, não façam isto. E chamei a atenção do irmão Silas. Falei, olha, Deus não vai receber esse sacrifício de vocês. Não, pastor, porque ele é assim, ele vai falar é assim, ele vai fazer e faz assim. Não façam isto. Porque Deus pode entrar em juízo contra vocês. E olha, irmãos, aquela família está toda desgraçada. Toda aquela família.
a família e todos aqueles que estavam naquela reunião. Deus faz juízo aqui também. Existem muitos tipos de juízo de Deus. Existe o juízo final de Deus, mas há outros juízos aqui na terra, durante a nossa caminhada. E o pai e a mãe que fala mal de obreiro, fala mal da igreja, fala mal do coral, fala mal da escola dominical, fala mal do ciclo de oração, fala mal dos diáconos, fala mal daqui, fala mal dali, não tem o que falar, fica inventando coisa, mata o filho. Procure falar bem da igreja, do pastor, dos pastores, dos obreiros, diante de seus filhos. Eles vão criar um amor tremendo, eles vão ter uma concepção, uma formação tremenda acerca da igreja, que quando você não puder ensiná-los mais, eles vão andar por conta no caminho do Senhor para sempre. Pelo amor de Deus, leva essa liçãozinha, irmãos, com vocês. Lembre, se vocês lembrarem só disso, de tudo que eu estou falando aqui, olha, vocês vão ganhar muito, ganhar muito, ganhar muito. É uma coisa muito prática. Então, a origem dos tesouros. Origem dos tesouros. A origem do tesouro, das coisas boas. Os irmãos viram ali as coisas más do mau tesouro dos fariseus. Então saíram coisas más, palavras de blasfêmia. Sai do mau tesouro. Então você não pode falar mal de ninguém, porque o seu coração é bom. Amém, irmãos? Amém. Não pode falar. Falar mal é coisa mal. E o seu tesouro é bom. Seu tesouro é bom. Quem pode confirmar isso? Digo amém? Amém. Seu tesouro é bom. Então não fale mal. Origem dos tesouros. A origem do tesouro, das coisas boas, é do Espírito Santo. Só vem dele. Toda coisa boa emana dele. Toda coisa ruim emana do outro. Aquele cabra que vocês sabem. E a origem do tesouro das coisas boas, e a origem do tesouro das coisas más, é do diabo. Compare Tiago 1,17, João 16, 13, 14, 15, 23, com Lucas 8:12, João 8:44 e João 13:2. Vocês vão separar de quem são os tesouros maus e de quem são os tesouros bons. Vocês vão separar uma coisa da outra, neste texto que vocês têm na vossa apostila aí. E nisso o homem bom discerne tudo entre o bem e o mal, e como homem espiritual, conhece as coisas boas que só provém do Espírito de Deus. O homem de Deus conhece as coisas boas, ele tem discernimento. 1 Coríntios 2, versículo 14, 15 e 16. O bom tesouro, no caso, é o conjunto de bens e materiais que se sedia no coração do ser humano. Aí agora o bom tesouro, aqui se refere Jesus, é um tesouro apenas imaterial, abstrato, que transcende desta vida para a vida eterna. O conjunto de bens materiais não vai entrar no céu. Não vai. Conjunto de bens materiais não. Porque o ouro de lá é melhor do que o ouro daqui. Então o ouro daqui não pode ir para lá. As preciosidades que tem lá são melhores do que as preciosidades daqui. Então daqui não pode ir. Nem um homem bonito, galante, pode entrar lá. Ele tem que receber um outro corpo, igual o corpo de Jesus, para entrar lá. E todos nós vamos receber esse corpo para entrar. Então esse tesouro do galantismo, da boniteza, da estética, não vai entrar no céu. Você é feio, vai ficar bonito. Você é bonito, vai ficar igual o outro que era feio. E vão entrar transformado num corpo glorioso no céu. Então, esse tesouro físico, material, essa beleza terrena não entra no céu. O Senhor Jesus irá nos revestir de uma outra beleza superior e espiritual. E você vai morar no céu muito lindo.
Lá não precisa maquiagem, lá não precisa de arranjo disso, arranjo daquilo. Não, o Senhor Jesus vai te colocar uma forma linda, que um olha para o outro e glorifica o Rei da Glória. O Rei da Glória. Então, o bom tesouro, no caso, é o conjunto de bens imateriais que se cedia no coração do ser humano que faz coisas boas, que faz o bem. E as coisas boas são subtraídas desse bom tesouro, desse coração, que está guardado no coração do homem bom. O mau tesouro existe nos desígnios e intenção maligna do coração do homem mau. E segue aí os versículos que vocês têm na apostilha, vocês podem ler, são outros versículos que falam. Então aqui, irmãos, é uma introdução dos tesouros, as coisas más do mau tesouro dos fariseus, origem dos tesouros. Do bom tesouro saem as coisas boas. Do bom tesouro saem as coisas boas. No versículo em apreço 12:35, o bom tesouro, nós falamos aqui que são os bens imateriais. Então, recapitulando, são os bens imateriais. Os bens imateriais não faz parte do conjunto de valores que vão entrar no céu. E Jesus aqui está referindo-se a eles. É por isso que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, está aqui nesse contexto. E as demais coisas, quer dizer, as coisas terrenas, que tanto você almeja, que tanto você corre por ela, que tanto você sofre por ela, elas serão acrescentadas a você. Serão acrescentadas. Irmão, tem gente sacrificando o culto de Santa Ceia, o culto da vigília, o culto de oração, a escola dominical, porque vai fazer bico por causa de coisas terrenas, por causa de muito trabalho. Trabalhe muito, mas não perca os trabalhos da casa do Senhor. Não perca. Trabalhe muito, mas não trabalhe ao ponto de dar prejuízo. Pastor, eu agora o meu trabalho, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar meio longe da igreja, estou vindo um culto uma vez por mês. Vai. Daqui uns dias você vai vir uma vez por ano, daqui uns dias cada 2 anos, daqui uns dias você não vai vir mais, você vai desaparecer, e a sua riqueza vai apodrecer nas suas mãos, porque na tua velhice você não terá prazer nela. E todo homem que deixa Deus por causa de bens materiais, ele não tem fé, ele desagrada a Deus e perde os valores imateriais, que é a fé, que é a bênção de Deus na vida, são os dons espirituais. Irmão, dons espirituais é a condição geral para termos tudo na vida. Procure ser cheio do Espírito Santo, procure ser cheio de Deus na vida, procure andar com Deus. Tem tanta gente em crise, tem tanta gente sofrendo miséria, mais miséria. Olha, porque anda na contramão da palavra. Irmãos, a Bíblia diz que Isaac, ele quando saiu lá da terra da escravidão, levou filho, levou nora, levou os escravos, e a comitiva dele era grande. A Bíblia só nos diz assim: Isaac colheu muito naquele mesmo ano, porque Deus era com ele. E a gente lendo a Bíblia fala, a gente não entende, fala, a gente não entende. E eu comecei a ler, comecei a examinar essa terra, para onde ele foi. Mas a terra que ele foi, era terra, irmãos, lugar árido, lugar de pedra, lugar montanhoso, lugar sem vegetação. E eu falei, mas essa terra deveria ser muito boa, porque naquele ano ele colheu mais do que todo mundo, naquele mesmo ano. Mas por quê? Por quê? E a palavra está lá, porque Deus era com ele. Eu não entendia, porque Deus era com ele. Meu irmão, se Deus é com você, vai em frente em nome de Jesus. Não sacrifique a tua vida espiritual, não corra atrás de bens materiais. Eles vêm, é bem-vindo, não jogue fora. Use para o teu deleite familiar,
use para o próximo e use para a casa de Deus. Não seja mão fechada, não seja avarento. Por favor, coopere com a construção, coopere com a missão, coopere com a obra de Deus. Deus só abençoa crente para esse fim, para servi-lo. E há um versículo na Bíblia que diz assim: servi ao Senhor com vossas fazendas, servi ao Senhor com o vosso tesouro. E Davi nos dá um exemplo disso. Para a construção do templo, ele deu todo o ouro e toda a prata que ele tinha para construir o templo de Salomão. Agora diz que construíram um templo de Salomão no Brasil, e tem crente que é bobo que vai nessa, de pedra do Egito. Pedra do Egito é de graça, irmão. É só pôr no navio. É onde tem mais pedra no mundo, é naquela região. É de graça. E uma outra coisa, se vocês marcar, ver quanto Davi deu em ouro, são muitas toneladas de ouro e prata. Dá para construir 50, 100 templos daquele. E ficam mentindo para o povo, dizendo que está construindo um templo igual de Salomão. Mas nunca, nunca, nunca. Davi deu de oferta. E ele diz assim: era muito ouro e muita prata. Ele ainda fala assim: deu de oferta. Faça como Davi, irmão. O teu Deus não te decepcionará nunca. Nunca. Desprenda-te das coisas materiais, por favor, e siga as coisas espirituais, porque Deus está nesse caminho com você. Ele vai prosperar você naquela empresa que você trabalha, Ele vai prosperar o teu comércio. Se você colocar uma barraquinha de vender pipoca, essa pipoqueira vai sustentar a tua família. Você vai estudar o teu filho a médico, a engenheiro, a advogado, tudo por aquela pipoqueirinha, porque Deus está com você ali. Ele vai multiplicar o teu salário, a tua renda, tudo que você faz, porque Deus é com você, porque Deus é com ele, porque Deus abençoa, porque Deus ajuda, porque Deus é Jeová Jireh. Esse negócio de multiplicar é com Ele mesmo, é com Ele mesmo. Então, o bom tesouro sai coisas boas. Por mais indigno, no versículo, o bom tesouro são bens imateriais que nos levam até mesmo ao mistério do resplendor e do conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus, no plano da nossa salvação. E se você ler em 2 Coríntios 4, 6 e 7, você vai ver isto. É uma riqueza de conhecimento. Por que o crente sofre paulada? Por que o crente não desiste da caminhada? Por que o crente tem crente que você pode bater nele, mas ele não revida? Por que tem crente que dá a vida por Cristo, até morre? Se for matá-lo, ele fala: pode matar, mas eu não nego o meu Jesus. É por causa do resplendor desta glória que ele vê pela fé. Resplendor da glória de Deus em Cristo Jesus. O crente tem isso no coração. Se alguém te desse uma fazenda, você negaria Cristo? Se alguém te desse um carro novo, você negaria Cristo? Se alguém colocasse R$1 milhão na sua caderneta de poupança, você negaria Cristo? Se alguém te fuzilasse no paredão, você negaria Cristo? Com certeza que não, porque você tem algo imaterial muito mais rico, que é a excelência da glória dele. É muito mais rico, é muito mais valoroso. Ora, até mesmo o bom tesouro são bens materiais que nos levam até mesmo ao mistério do resplendor e conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus, no plano da nossa salvação. Medite lá em casa isto, medita nisso lá na sua casa. 2 Coríntios 4, 6 a 7. Por mais indigno que é o ser humano, que seja o ser humano, o depósito do bom tesouro é o coração. É o coração. Por mais diminuto que seja esse homem, o homem, irmão, pode ser grande, pode ser honroso, pode ser valente,
pode ser visto com grande poder, e ele é grande, mas aquele crente humilde, pequeno em todo sentido, mas que tem a Cristo Jesus, a excelência do que está no coração dele é muito mais elevado do que qualquer conhecimento material, do que qualquer outro conhecimento, por mais indigno que seja ele. Isto é o cofre bom, o coração nesse caso aqui é o cofre bom, é o bom tesouro, cheios das boas coisas. Lucas 6:45, você vai conferir isso. Todas as boas palavras e os bons sentimentos saem do coração, lugar do bom tesouro, do sentimento do ser humano que tem seu coração purificado. Olha aqui, eu não vou me ater nesse contextinho aqui, porque eu quero exatamente cumprir o horário e não ficar no meio, pastor Levi. É ruim não concluir, né? A gente nunca conclui, é igual a lição de revista escola dominical. Não conclui, eu queria pelo menos concluir e falando, e ainda tem tempo ainda, né? Tem tempo, né? Então, vamos lá. Mas, irmãos, uma coisinha, o lugar do bom tesouro, do sentimento do ser humano, que tem seu coração purificado. Escute uma coisa. As coisas de Deus são santas. As coisas materiais, ou as coisas imateriais, de valor inferior, outros sentimentos. Existem muitos sentimentos positivos, que não são superiores, que não são espirituais, e você tem esses sentimentos, outros sentimentos, e você tem sentimentos de coisas boas, espirituais. Aqueles sentimentos maus, que são outros sentimentos, não precisam de coração bom. Os sentimentos materiais também não precisam de coração bom. Mas o sentimento das coisas superiores, das coisas boas, que concernem ao reino de Deus, só pode estar em coração purificado, coração santo, coração puro, coração que maquina só o bem, não o mal. E tem gente que empresta o seu coração para o maligno e alimenta maus pensamentos no coração. Não, irmãos, maus pensamentos, eles vêm para todo mundo, mas pode ser cortado. Você pode clamar o sangue de Jesus e cortar os maus pensamentos, e no que você clama pelo sangue de Jesus, o seu coração é purificado contra essas coisas. E tudo que é bom está no coração bom, no coração bom, no coração bom. Não pode ser em coração mau. Então purifiquemos nossos corações de todas as coisas que não agradam a Deus. Nós, irmãos, colocamos aqui algumas coisas que saem do coração bom. Uma coisa que sai do coração bom: o louvor e a adoração brotam do bom tesouro. A pessoa com o coração impregnado de maus sentimentos, impregnado de coisas ruins, impregnado de maldade, ele não tem condição, irmão, de louvar a Deus, não tem condição de glorificar a Deus, e nem o faz. O louvor é uma das formas de adoração, expressa em poesias. É a primeira e principal atribuição do homem a Deus. Louvar a Deus, reconhecendo o Criador de todas as coisas e o Senhor de tudo. Olha, irmãos, infelizmente, o louvor, ele está sendo deturpado em muitos lugares. Há muitas concentrações por aí que não louvam a Deus, exibem técnica, exibem modas, exibem cânticos, exibem festas, aglomerações acaloradas, mas de calouro humano, não do espírito. E ali subiam, gritam, pulam, batem palma, diz que estão adorando a Deus. Não, Senhor. Para adorar a Deus tem forma, tem maneira, tem condição, é diferente. E o crente, irmão, e o diabo tem tirado o louvor do povo, louvor até de algumas igrejas. Mas graças a Deus
que na Assembleia de Deus ainda existe a harpa para louvarmos ao Senhor com os hinos da harpa. Ainda existe, mas há louvores que Deus coloca no coração. Eu estava esses tempos aí no supermercado e de repente, irmão, o meu coração foi envolto e começou a apertar. E eu comecei a chorar, e chorava. E quando eu vi algumas pessoas do meu lado, tinha muita gente, eu escondi de lado com o carrinho, me abaixando, para o povo não ver lágrimas nos meus olhos. Esse homem está doido chorando aqui, ou ele está sofrendo muito. Mas não era, meu coração estava alegre, fervendo de coisas boas. Meu tesouro estava sendo banhado da glória de Deus, estava recebendo coisas boas naquele momento. E eu chorava, dava glória a Deus. Aí saiu um hino dentro de mim, e a gente começa a louvar o Senhor, irmãos, naquela expressão que o Senhor nos dá no coração. Irmãos, dê tempo para o louvor na sua casa, no seu trabalho, à noite, de dia, à tarde, segunda, sábado, domingo, todos os dias, na igreja principalmente. Louve ao Senhor, porque o louvor está na terra e o louvor está nos céus, e o louvor está no bom coração. E olha, irmãos, o louvor faz tanto bem para a alma. O louvor gera saúde. A pessoa que louva muito, que canta muito, ele tem mais saúde em todo sentido. Ele tem saúde e cura a depressão. Louvor cura a depressão. Há tantas pessoas deprimidas porque estão presos com coisas banais, deprimido por causa de algo, de um prejuízo material. Olha aí mais uma vez, prejuízo material. Coisas materiais às vezes dá prejuízo, e você está preso naquilo, sofrendo do coração por causa daquilo. Irmão, você não nasceu com aquele carro, meu irmão. Você não nasceu com aquele carro, minha irmã. Você não nasceu com aquele dinheiro, você não nasceu com aquele bem. Abra a mão logo daquilo, se está te causando problema, e começa a louvar o Senhor, louvar o Senhor, louvar o Senhor. Deus vai fazer com você o que fez com Jó. Ele vai duplicar, triplicar a tua fazenda, o teu gado, o teu carro, tudo que você possui. Mas louve ao Senhor, louve a Deus, mesmo no dia da dificuldade, mesmo no dia do sofrimento, louve a Deus. Sabe por que vem tanto altos e baixos em nossa vida? Louvar a Deus lá no alto, onde eu vejo as montanhas, as belas flores, o oceano, vejo as grandezas da terra, vejo o horizonte, por mais extenso que ele seja, o pôr do sol ou o nascer do mesmo. Lá em cima eu vejo tudo, até tenho condição de receber uma clorofila da natureza, oxigenada, mais pura, e respirar mais alegremente. Mas eu quero ver quando você desce lá no vale, meu irmão. Lá no vale, você vê inimigo de um outro, vê bicho te pegando, querendo te pegar do outro. Pode ser até um bicho humano, querendo te pegar de um lado. Você olha para trás, tem feras. Olha para frente, tem pedra pontiaguda. Você não pode correr daquilo que está perto de você. Aí você tem que fazer igual o salmista. Olho para a direita, olho para a esquerda, só tem montanha, não posso voltar atrás. Mas eu olho para cima, vejo uma saída, vejo a glória de Deus, vejo Deus, vejo a minha salvação, vejo o meu livramento. Livramento, livramento, livramento. Se aprende com as coisas espirituais, se atenha nas coisas espirituais, não se atenha em nada material. Olha, irmão, muita gente se desvia por causa de coisa material, cria um ódio. Às vezes alguém te deu um prejuízo, às vezes algum irmão te deu um prejuízo. Ai, você vai passar o dia aquele irmão, abra a mão, pega aquela coisa que você emprestou para o irmão, aquele objeto, aquele dinheiro, coloque diante de Deus. Deus, olha, está aqui um valor
que eu emprestei para o meu irmão e ele não me pagou, não vai me pagar mais nunca. Eu estou odiando ele, mas quero perdoar ele em nome de Jesus. Daqui para frente, sei que não vou receber mais e não quero que ele vá para o inferno por causa disso, porque o Senhor o comprou com seu sangue, ele está perdoado, eu quero vê-lo no céu comigo. Aí os anjos digam amém, e Deus diz, ô servo bom e fiel. Aí Deus duplica o que você tem, o que você perdeu com aquele irmão, Deus te dá 2, 3 vezes mais. Irmão, essa coisinha material que você perdeu não vale nada em relação à riqueza da alma daquele irmão. Por favor, meu querido, por favor, não se atenha às coisas materiais, não se atenha, elas são boas, mas não se atenham a elas em detrimento às coisas espirituais. Preste bem atenção no que eu estou falando, em detrimento às coisas espirituais. Por que o chamado, por que Isaac colheu muito naquela terra, naquele mesmo ano? Porque a primeira coisa que ele fez quando chegou lá, não foi fazer cabana, não foi fazer casa, não foi plantar roça, não foi acolher os animais em algum lugar. A primeira coisa que ele fez quando chegou lá, foi construir um altar ao Senhor. Um altar ao Senhor. Construa um altar para Deus em primeiro lugar. Depois Deus vai multiplicar tudo que é teu, Deus vai te abençoar grandemente. Por favor, em nome de Jesus. Então, não deixe nunca de louvar ao Senhor. Amém? Louvor do coração. Aquele louvor técnico da harpa. Louve cantando. Louve também com o coração. Louve com expressões espirituais. Hinos espirituais. E Deus vai te dar, Deus vai te dar. O louvor é uma forma tão rica, entre muitas coisas boas do bom tesouro, que agradam a Deus. Não há nada mais nobre do que um coração que adora e louva ao Criador. Não tem, irmãos. Deus olhando de alto a baixo, Ele não vê nada mais nobre em ninguém, do que alguém que o adore, do que alguém que o louva. Eu tenho experiência disto, na minha vida prática. Então, não há nada mais nobre do que isso. Vê-se o Senhor como quem se alimenta de louvor e adoração. O louvor e a adoração só sai expressamente de um tesouro bom. Tesouro mau, como eu já disse para os irmãos, ele não tem condição. O homem de um coração mau não tem condição de louvar a Deus. A pessoa, mesmo crente em Jesus, que cai num laço, numa tentação para fazer o mal, ele não vai louvar a Deus naquele percurso. Ele não tem força para isto. Só louva ao Senhor quem purifica, quem tem um coração puro. Tesouro limpo. Não vai guardar coisas boas em um tesouro inflamado, arruinado, sujo. Então, isto aqui, irmãos, é fundamental. Vê-se o Senhor como quem se alimenta de louvor e adoração. Deus se alimenta disto. Deus se agrada muito. Por todos aqueles que o conhecem, o servem. Irmãos, tem gente que sai da banda de música, por uma bobagem, por quenguiça, por causa que trocou ele do lugar, por causa que deu um outro instrumento, porque trocou de maestro, ou porque não foi com a cara de maestro. Não faça isso, irmão. Sai do conjunto coral, de graça, sai do círculo de oração. Ah, minha filha, você não precisa estar nesse conjunto de adolescente, não, sai disso. Não faça disso, assassina. Não faça isso com o teu filho. Sai desse conjuntinho aí, você não precisa estar nisso aí, não. No meio dessa gentinha aí, e também essa maestrina aí, é exibida. Sai disso, minha filha. Não faça isso, assassina. Você está assassinando seu filho, a sua filha. Diga para ele, não, você vai louvar. Eu vou te levar de bicicleta, de carro, vou levar de ônibus, de trator, a pé, mas vou te levar para você louvar a Deus. Ajuda o teu filho, pelo amor de Deus, ajuda o teu filho, a tua filha. O mundão está aí de bocas abertas para devorar teu filho, a tua filha.
Quantos casos, ou tem uma ocorrência desagradável na igreja de Piracicaba com uma família lá, sobre adolescentes. Desagradável. Para me contar, eu vou demorar aí 10 minutos, então eu só digo que é desagradável. Porque a mãe não sabia fazer o cultivo das coisas boas para o coração do seu filho. E quanta gente sai da igreja, eu não quero mais essa cooperação, isso é soberba. Essa cooperaçãozinha aí, irmão, você mesmo, é você mesmo, não é digno de lavar o banheiro da casa de Deus. E se tiver um banheiro para lavar, dê glórias a Deus, porque enquanto você estiver lavando um banheiro da casa de Deus, você está servindo a igreja de Deus. Não, eu só dirijo se a congregação for grande. Rapaz, deixa de besteira. Vai dirigir aquela com 10 crentes, com 15, com 5. Daí uns dias ela está com 10, está com 20, está com 30. Isso aí que é gostoso. A igreja grande vai ser difícil você fazer ela aumentar. E você vai ter mais trabalho. Aquele cargo que você tem na igreja, mas eu só tenho esse cargo, nunca passo disso. Fique nesse, em nome de Jesus. Você está glorificando a Deus. Então, irmãos, o louvor é o caminho para a vitória dos filhos de Deus. Quer ser vitorioso em alguma tribulação, em alguma luta? Segunda Crônica 20, 22. Quando o povo de Deus louvou, antes ficava brigando, antes ficava trocando palavra para cá, fuxico para lá, conversa para cá, mas quando o povo de Deus louvou, a vitória foi certa. Louve, em vez de questionar. Então, o louvor deve ser uma ação diária. Olha aí. Deve ser uma ação diária, todos os dias. Nós não vamos nos ater também nesse textinho, senão não passa para frente. Mas Salmo 34, 1, 35, 28, Salmo 34 e 1 e 35 e 28. É diário louvor, é diário. Deve ser oferecido com sacrifício. Louvor fácil Deus não recebe. Mas eu tenho que ir no coral, tenho que voltar para casa, tenho que voltar para o culto. Esse é o louvor que Deus recebe com sacrifício. Eu não vou tocar na banda de música, porque é muito difícil, é muito sacrifício. É esse que Deus quer. Não ofereça nada para Deus que não custe um preço teu. É com sacrifício. A obra do Senhor é feita com sacrifício, inclusive a obra da redenção foi com o sacrifício de Cristo. Então deve ser oferecido com sacrifício. Salmo 27, 6. É sucedido de milagres. Irmãos, eu já vi o Senhor expulsar demônios. Eu já fui expulsar demônio em lugar difícil, demônios terríveis, e eu não tinha outra saída. O Espírito Santo, louve. Eu comecei a louvar, e o semblante da pessoa foi mudando, até a pessoa ficou natural. Falei, dá glória a Deus. A pessoa, glória a Deus, dobre o seu joelho, dobrou o joelho, levante, clame o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, está liberto, estou liberto. O louvor tem um poder tremendo. Você vai xingar alguém, está com raiva de alguém, você vai bater em alguém, você está com raiva de alguém, você vai ser mal educado com alguém, chegue perto dele louvando, cantando, louvando. Ele vai ter uma outra impressão de você, ele estava até com medo de você. Ele vai ficar feliz quando vê você, porque você chegou louvando. Ele vai ter uma surpresa. Olha, eu pensei que ele ia me bater, ia me xingar, ele está cantando. Cante para o teu vizinho, cante para teus irmãos de fé, cante para os irmãos onde você trabalha, aquele povo lá, colega de trabalho. Cante, louve.
Então, de repente você vai ver o milagre da transformação daquele que te ouve. Cantando, a adoração a Deus continuará no céu. Apocalipse 11:16, e permanece por toda a eternidade. Então, eu referenciei aqui, existe 1000 maneiras, existe 1000 atitudes boas de um bom tesouro. Eu só coloquei aqui louvor do coração, fé, amor ao próximo, compaixão. Só isso, mas uma outra virtude, que é a alegria. Não dá tempo, na verdade não dá tempo, mas que são poucas, existem outras virtudes para se colocar aqui. Virtude só sai do coração. Virtude boa. Então, a primeira é o louvor. Segunda eu coloquei aqui, no tesouro do coração mora a fé. Se o pastor Joel fosse falar para vocês sobre fé aqui, a jornada que ele passou, construindo templos, abrindo igrejas, só sob o poder de milagres, pregando através da fé somente, vivendo pela fé, ele ia ilustrar esse assunto aqui muito melhor do que eu, muito melhor. O tesouro da fé, a fé mora no coração do crente. Por falta da fé vem uma grande derrota, por causa da fé uma grande vitória. Uma grande vitória. A fé entre as boas coisas é um valor divino em nossos corações. Aqui eu não estou falando da fé natural, não estou falando da fé sanguínea, não estou falando da fé tradicional que transcende de pai para filho. Fé natural, a pessoa crê em alguma coisa porque alguém lhe transferiu essa crença. Aqui eu estou falando da fé que foi dada ao santo uma vez só, por toda, e através dessa fé você vence qualquer barreira, você quebra as muralhas de Satanás, você anda na água e não se submerge, você entra no fogo e não se queima, você sobe até as alturas, você faz tudo pela fé. O crente só é vitorioso, irmão, nessa vida, pela fé. A fé é uma virtude tremenda. E hoje tem muito crente, deixa eu falar mais baixinho aqui, tem muito crente que está servindo a Deus sem fé. E a fé é algo que pode crescer. Você pode exercitar a fé, ela vai aumentando dentro de você, vai aumentando, ao passo que você vai exercitando. Eu te peço, exercite a tua fé, a fé é preciosa, ela é um valor divino em nosso coração. Não é a fé tradicional que nossos pais colocaram no nosso coração, é a fé divina, aquela que Deus nos deu. É um sentimento de certeza que nos inspira a viver espiritualmente. Romanos 1,17. Uma coisa é viver a vida natural, e outra coisa é viver a vida espiritual. Se você ler Romanos 1,17, você entende mais ainda. Viva a vida espiritual. Viva a vida espiritual. Condição precípua para vencer o mundo. Vencer o mundo. 1 João 5:4. Vence o mundo. É um sentimento de certeza para crer nos feitos de Deus. Hebreus 11:1. É um sentimento. É posto por Deus no coração. A fé vem de Deus. Tudo que se faz para Deus tem que ser por fé. A tua contribuição é por fé. Tudo é por fé. A tua vida no altar é por fé. Essa caminhada, esse ir e vir da tua casa para a igreja, exercite com fé, porque Deus vai te recompensar. Mas choveu, estava chovendo, hoje choveu muito aqui, Piracicaba, essa chuva está indo para lá, só chuviscou. E muitos irmãos aqui enfrentaram a chuva, outros falaram, eu não vou. E vocês vieram, estão aqui. Vocês serão retribuídos por Deus, porque isto louva ao Senhor. Condição, princípio para vencer o mundo. Tudo que se faz para Deus tem que ser com fé. Ninguém pode agradar sem fé, ninguém pode agradar ao Senhor. Hebreus 11:6.
a fé é um sentimento que é recebido de Deus, sem proporções, não tem limite, de acordo com a medida que o Senhor repartiu a cada um. Você confere em Romanos 12:3, a fé pode ser aumentada. 2 Tessalonicenses 1:3, já expliquei isso para os irmãos. No chamado divino, para realizar alguma coisa para Deus, a fé é dada e dosada. A fé é um sentimento de certeza, é o recurso para servir com convicção e aceitar os desafios de grandes obras na milícia da caminhada cristã. Sem fé é impossível qualquer realização no âmbito da vocação divina. Tudo no reino de Deus só se atribui com fé. Tudo. A sua caminhada hoje aqui é pela fé. A sua oferta que você dedicou para as missões, para a construção, para sustentar a obra de Deus é pela fé. A sua renúncia que você tem feito, ter aberto mão de muita coisa nessa vida, até do pecado, de tudo, para servir a Deus, você tem que fazer tudo isto pela fé. Sabendo que você está agradando a Deus, coloque isso no coração, que você está fazendo para Deus. Não faça nada de maneira insossa, de maneira sem sal, de maneira sem sabor, de maneira sem saber por que está fazendo. Faça com certeza que você está agradando a Deus, e é por isso que você está na igreja. Uma outra virtude que está dentro do bom tesouro, o amor ao próximo vem do bom tesouro. Tudo que é bom vem do bom tesouro, do coração do homem. É mandamento, Lucas 10:27. É o mais puro dos sentimentos para com o próximo, que só pode fluir do bom tesouro de quem serve a Deus. E reconhecendo o quanto o Senhor o amou, cheio desse amor, o transcende ao seu irmão. Assim como ele te amou, você deve amar o outro também. E Jesus não te amou porque você era bom, porque você era bonito. Não. Porque você tinha condições financeiras, não. Ele te amou mesmo não prestando. Ele nos amou. Ah, mas aquele irmão não presta, ame aquele irmão. Aquele irmão tem defeito, ame aquele irmão. Aquele irmão ele não é um bom crente, mas ame-o. Você pode completá-lo orando por ele. Ora, por que você é crente? Por que você ora? Você não sabe interceder? A intercessão faz parte, é um bom sentimento também. Eu não coloquei intercessão aqui, mas a intercessão, ela flui de um coração cheio de amor. E a intercessão, Deus valorizou muito um homem chamado Abraão, porque ele intercedia. Você intercede pela obra, você intercede pela salvação das almas, você intercede pelo seu pastor. Os pastores, irmãos, não são sustentados somente de pão, de alimento cotidiano, não. São sustentados às vezes pela oração dos crentes. Ore pelo seu pastor. Quantas vezes você orou pelo seu pastor? Você orou pelo seu pastor hoje? Se não orou, está em falta. Corre em casa antes da meia-noite e ore ainda pelo seu pastor. O pastor precisa da oração dos crentes. Sentimento de intercessão sai do bom tesouro do coração. É mandamento, é o mais puro do sentimento ao próximo, que pode fluir do tesouro de quem serve a Deus, reconhecendo o quanto o Senhor o amou, nos amou, cheio desse amor, o transcende ao seu irmão. Se você não ama aquele irmão que não presta, que na sua avaliação ele não passa no teste, você não está cheio do amor de Deus. Aquele irmão, aquela irmã não passa, aquele moço, aquela moça, não passa na sua avaliação, no seu conceito de crente fiel. É ele que você tem que amar e exercitar o papel da intercessão. Intercessão agrada muito a Deus. Quem intercede, irmãos, e Deus recompensa o intercessor. Deus recompensa muito. Então a fé é extraordinária.
A fé pode ser, aliás, o amor, vocês vejam João 4, 11 e 12, sem fingimento algum. Irmãos, porque há tanta gente fingido, né? A gente fingido. Esses dias um irmão veio, me deu um abraço. Ô pastor, queria almoçar com o senhor um dia. Que abraço e tal. Pá. E eu, pois não, irmão, tá bom, nós vamos almoçar, Deus vai preparar a oportunidade e tal. Que dia o senhor vai em casa? Falei, hora que eu vou sim. Assa a leitoa lá, eu vou lá. Daí a pouco acaba de chegar um outro irmão. Irmão, cuidado com aquele irmão fulano, viu? Ele tem duas caras. Ele ama muito o senhor na sua vista, mas lá fora ele não ama não, porque ele fala mal do senhor por aí. E eu também falei com aquele outro irmão. Ele falou que eu andei com a mulher dele? Não. Ele falou que eu desrespeitei a filha dele? Não. Já cortei o outro também, né? Porque o outro também errou, né? Vim contar coisa ruim pra gente. Não conte não, larga pra lá. Não conte nada ruim para ninguém não. A gente já está sofrendo com a obra, sofrendo com problema de crente. Aí vem um e fala, o irmão falou mal de você. Ninguém gosta, irmão. Se alguém falasse, olha pastor Irineu, olha, eu fui num lugar aí, mas o fulano falou tão bem do senhor. Quem é, hein? Como que ele chama? Que jeito que ele é? É gostoso, né? É gostoso o ego ser massageado. É gostoso. Mas chute na canela, espinho, pedrada, ninguém gosta. Ninguém gosta. E eu falei para aquele irmão, ele falou que eu assaltei algum banco, que eu sou ladrão, falou mais isso. Não, pastor, não. Falei, então ele não falou mal de mim. Ele deu uma cortada também. Ele não falou mal de mim, ele apenas fez uma avaliação, conceituou, conversou, até porque você também deu abertura para isso. Porque um não fala mal de outro, sem o outro consentir também não. Um dia, irmãos, um murmurador entrou num carro, e o murmurador é amigo meu, veja que contradição. E ele ia no carro de um irmão. Daí a pouco, ele é o pastor Ineu, pastor Ineu, você sabe, ele é muito bom, mas tem um mais na frente. Aí o irmão parou o carro, você quer falar mal do pastor Ineu? Não, meu irmão, se querer, desça agora. E eu vou falar para ele. E ele me contou. Aí eu disse para o murmurador, fulano me deu o recado. Não, pastor, não é bem assim não, e tal, não sei o quê. Ele não entendeu e tal. Não aceite murmurador no teu carro. Expulsa esse murmurador que está indo na tua casa. Mande ele embora. Ou faça ele dobrar o joelho, ore 1 hora com ele no mínimo. Lê a Bíblia com ele. Não aceite murmurador na tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não aceite. Mande o murmurador se converter, manda ele respeitar e manda ele ter boa postura de fé. É feio andar pelas casas dos outros falando mal dos outros, ainda mais falando mal da igreja. É feio, é feio. A igreja de Deus não tem amor mais. Vai para lá com essa mentira. A igreja de Deus está cheia de amor. Você está aqui hoje na casa de Deus porque você tem muito amor. Você contribui porque você tem amor. Você evangeliza porque você tem amor. Você é um crente, largou o mundo porque você tem amor. Esses obreiros estão aqui porque eles têm amor. Não tem amor o quê, irmão? A igreja está cheia do amor de Deus. Não escute esse murmurador mentiroso, não. Não escute ele, não. Tudo que o crente faz para Deus é por amor. É um sentimento maravilhoso. Quem não ama o seu próximo, não é de Deus. Olha. Ame o próximo. Aqui não está falando se o próximo é ruim ou se o próximo é bom. 1 João 3:10. Eu não estou lendo os versículos, mas lê. Um dos irmãos lê bem alto esse versículo para mim. 1 João 3:10. Bem alto aí. Pode ler esse versículo, por favor. 3:10. Tem alguém que quer ler? Filho de Deus e filho do?
Tem medo de falar não, pode falar. Você não deve nada para ele. Filho de Deus e filho do... Olha, irmão, filho do diabo. É forte, né? Muito forte, irmão. Filho do diabo, vai para lá, negócio de diabo para lá. Mas qualquer pessoa que fala mal do outro, ele está sendo filho do diabo. Imagine falar mal dos servos de Deus, que Deus não aceita. Falar mal de outro irmão. É pesado isso aqui. Quem não ama seu próximo não é de Deus, não adianta. Fala língua estranha, é crente, prega bem, até profetiza, mas se anda falando mal do próximo, não é de Deus. Pare com isso, irmãos. Tem tanta coisa boa para a gente falar, para a gente contar, e nem conhece a Deus, nem conhece, porque quem conhece a Deus tem misericórdia, tem amor, não anda falando mal de ninguém, anda glorificando ao Senhor. 1 João 4:8, pois ignora o maior das virtudes de quem está caminhando para o céu. Meus queridos, nós temos, e parece que pode ir até 5 minutos, por tolerância, mas a compaixão é uma coisa boa, como reflexo do amor, leva alguém a se mover com ardor de coração em favor do outro, que caiu em adversidade. Ele caiu porque ele não presta, ele caiu porque, está vendo lá, ele perdeu o emprego, está vendo lá, ele bateu o carro, está vendo lá, irmão, você não sabe o que aconteceu com o irmão João, olha que miserável, ainda vai levar a notícia contente ainda. O que, irmão? Rapaz, ele deu uma entrada numa traseira de um carro lá, acabou tudo. Quem estava errado? Ele tinha seguro? Não, ainda fala com a boca cheia, não. Prazer de ver o mal dos outros, irmão. Prazer, não tem compaixão. Não tem compaixão. Quando você vê qualquer irmão caindo em um deslize, em um fracasso, em uma adversidade, por favor, mova-te de compaixão por ele. Não se glorie, irmão, por favor, não se glorie. Mas esse sentimento é perverso, e tem crente que entra nele. Por fim, alegria, 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 alegria. É um sentimento profundo, que nasce no coração de quem está servindo a Deus. E a alegria, irmãos, ela brota, geralmente antes de você passar por uma adversidade. Deus te enche de alegria, Deus te prepara. E no dia da adversidade você o glorifica, você o glorifica, você o glorifica. Crente alegre. Esse negócio de cara fechada, irmão, não é para crente não. Sorria, irmão, em nome de Jesus, sorria. Sorria de alegria. Cumprimente seu irmão alegre, sorrindo. Para de tristeza, não temos motivo para tristeza, motivo nenhum, ainda que tirou tudo de você, como se tirou de Jó. Deus está no controle de tudo, Ele vai te devolver tudo, que nada tire a tua alegria, que nada tire a tua alegria, que nada tire a tua alegria. A alegria é a expressão mais nobre do servir a Deus. Tudo para Deus você tem que fazer com alegria, contribuir com alegria, ir na construção com alegria, evangelizar com alegria, vir na igreja com alegria. Eu vou lá na igreja porque já tem 3 cultos que eu não vou, o pastor não está me vendo, eu tenho que ir para me ver. Não, Senhor, venha para a igreja com alegria para agradar ao que te chamou a Deus. A alegria é a expressão mais nobre no servir a Deus. É um coração salutar servindo ao Senhor. Isaías 12:3. Depois vocês lêem 12:3, está lá na apostila. A obediência sem alegria é inútil. Eu vou obedecer, eu sou obediente, mas sem alegria não vale nada. Você pode obedecer ao pastor da igreja na íntegra, se não for com alegria, não tem valor. Não vale nada. Meus queridos, a alegria está presente até na tribulação do justo. Está aqui 2 Coríntios 8:2.
A alegria é uma das condições para servir ao Senhor. Salmo 102. A alegria deve estar presente na contribuição. Deus ama aquele que faz com alegria. A alegria é o bom humor que se contagia com ela mesmo. Já viu? A própria alegria contagia a alegria. Vocês leiam depois, 2 Coríntios 7:13. A alegria influencia a própria alegria. Que alegria tremendo, e aí contagia todo mundo que está perto de bom humor. O que se relaciona com alegria, recebe o brilho de sua grandeza. Isto é lindo. Concluímos, portanto, que as boas coisas do bom tesouro se resumem em palavras e atitudes, expressos pelo sentimento positivo, porque há negatividade em tudo também. Há muito que se comentar sobre o bom tesouro. Há outros valores imateriais de grande valia para se meditar. Os ricos sentimentos e virtudes que o Espírito Santo pôs em nossos corações são quem nos leva à prática das boas obras, pois todo dom perfeito vem de Deus. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Toda coisa boa que está em nós vem de Deus. Tiago 1,17. Limitamo-nos com essas meditações apenas nesses 5 conceitos básicos de que formam a estrutura do caráter cristão. São valores que sem eles a nossa religião se torna sem sentido e sem expressão das coisas do Espírito de Deus. Que o nosso Deus, irmãos, nos abençoe, nos ajude e nos faça tão enriquecidos que tenhamos todas essas boas virtudes no bom tesouro do nosso coração. Deus abençoe pastor Levi, pastor João Manso, os obreiros aqui presentes, todos os familiares, todas as famílias, os irmãos aqui representados. Deus que abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe pastor Irineu por esta boa palavra que trouxe aos nossos corações nesta noite. Vamos agora louvar o Senhor com o hino 298 para contribuirmos nesta reunião de adoração a Deus, agradecidos a Deus pela mensagem que acabamos de receber, a boa mensagem que o Senhor nos tem dado. Que Deus continue abençoando o nosso amigo, companheiro, vizinho, pastor Irineu, naquela grande obra, naquele grande trabalho ali em Piracicaba, fazendo uma sede nova. Às vezes ligo lá, não consigo falar com ele, está lá agarrado na construção, a esposa